Jejum intermitente após os 40, mito ou verdade? Até o final desse vídeo você vai descobrir se você está numa boa estratégia ou se está caindo em uma armadilha. Jejum funciona para todo mundo? Eu costumo falar que nada é 100% bom para todo mundo, nem 100% ruim para ninguém. Ou seja, cada pessoa é única e cada um responde a uma estratégia. O jejum é uma prática milenar que fazemos há muitos e muitos anos. Desde as religiões antigas, o ato de jejuar sempre foi presente na civilização. Porém, nos dias de hoje, as pessoas não conseguem ficar 3, 4 horas sem se alimentar, que elas acham que elas estão morrendo. Ou seja, algumas pessoas conseguem muito bem ficar em jejum, às vezes 12, 16, 18 horas, e outras não aguentam nem 3, 4 horas. Mas será que é o corpo dessas pessoas ou será que é o hábito dessas pessoas? Pode ser os dois. Algumas pessoas, elas não conseguem metabolizar bem quando em jejum. Por quê? Porque elas não têm o hábito. Então, isso precisa de um treino, ok? Agora, qual o melhor jejum? Os estudos mostram que o melhor jejum seria aqueles que nós ficaríamos em torno de 16, 18 horas sem se alimentar e que começássemos a fazer esse tipo de jejum pulando o jantar, que seria algo mais fisiológico, porque muitos pacientes, inclusive, vão comer já é muito tarde. O que a gente come durante o jantar, a gente deposita em forma de energia e gordura muito mais que pela manhã ou no horário da tarde. E isso piora muito na mulher no climatério. Devido à resistência insulínica que ela adquire por conta da queda dos níveis de hormônio, os níveis de estradiol, isso pode piorar muito o que essa mulher vem a comer no fim da tarde para a noite. Existem hormônios que são chamados de orexígenos ou anorexígenos. E à noite nós temos o estímulo de alguns hormônios que vão fazer com que a gente sinta muito mais fome. E por isso que a rotina de sono também é importantíssimo na menopausa e muito importante quando a gente faz o jejum. Após os 40, o corpo responde diferente. E essa mulher que começa a ter uma queda dos níveis de estrogênio, que começa a aumentar níveis de cortisol por conta da inflamação crônica desse hipotálamo, por conta do estresse, e a leptina bagunçada, piora e muito os efeitos dessa mulher em relação ao consumo de alimentos. E por isso o jejum pode ser uma estratégia muito boa para essa mulher. Mas não adianta essa mulher fazer isso com sacrifício, porque a vida dela já está muito penosa. Precisamos dessa maneira perguntar para essa mulher, acolher essa mulher. Você gosta de fazer jejum? Você se sente bem em jejum? Como é para você treinar em jejum? E se essa mulher falar, não, eu faço, eu gosto, eu me adapto, eu já estou adaptada, eu posso aprender a fazer, é válido que a gente coloque sim o jejum dentro dessa estratégia dessa mulher, que dessa maneira ela vai ter sucesso e vai melhorar o metabolismo, aumentando dessa forma a taxa metabólica basal, fazendo com que ela mantenha músculos e queime gordura com mais facilidade. Mas, doutora Marcela, como eu faço para fazer jejum? Eu não consigo. Aproveite que você está aqui, curte, me siga para mais dicas que eu vou te ensinar até o final desse vídeo como fazer um jejum, perder gordura e ganhar massa muscular. Vamos falar de algumas armadilhas. Jejum longo pode gerar mais fome e travar o seu metabolismo. Como? Muitas mulheres fazem jejum aleatoriamente. Elas ficam um longo período sem se alimentar e quando se alimentam, elas aumentam a ingestão de carboidrato e comem tudo o que elas querem. Dessa maneira, o jejum não funciona. O jejum precisa de estratégia, precisa de uma dieta, principalmente quando você volta desse jejum rica
em nutrientes, baixa em carboidrato, ricas em antioxidantes, rica em proteínas. Você precisa atingir a sua meta proteica. Então, para você fazer um jejum de qualidade, não adianta você ficar somente sem comer. O jejum acontece de fato quando você está se alimentando. E o que você se alimenta e como você se comporta durante esse jejum. A atividade física que você faz nesse jejum é importantíssima, principalmente porque no momento de jejum você tem muito mais força e disponibilidade quando você está adaptado a ele. Ou seja, você consegue treinar melhor, você consegue raciocinar melhor. Tudo isso acontece em jejum. E no pós-jejum, como se alimentar faz toda a diferença. Como adaptar o jejum com segurança? Uma das primeiras regras básicas do jejum é a hidratação. É muito importante que o paciente se hidrate, mantenha uma hidratação vigorosa. Muitas pessoas se queixam principalmente de dores de cabeça, e isso pode sim acontecer, porque no jejum, depois que você fica de fato em cetose, você aumenta esses corpos cetônicos que podem ter uma influência e você sentir muita dor de cabeça, mas isso pode ser melhorado quando você ingere muita água. E passar com uma nutricionista para fazer um plano individualizado para você, para saber o que você come nesse jejum é importantíssimo. Então, uma dieta low carb, rica em frutas vermelhas, né, que tem antocianidinas, que é alta em antioxidantes. Temos os vegetais verdes escuros, que na menopausa é importantíssimo, as brássicas. Então, nós temos aí o DIN, o indol-3-carbinol, que vão melhorar a predominância estrogênica nessa mulher. Se alimentar com proteínas, então, que seja uma carne mais magra, que não tenha tanta gordura, mas se tiver gordura e se você estiver acostumado a consumir uma certa gordura, você também pode, né? Importantíssimo, essa mulher, caso venha ter vontade de comer doces, ela pode comer um chocolate 70%, né? Sem tanto açúcar. Isso tudo faz parte da dieta dessa mulher. Ela pode sim se alimentar, por exemplo, temperar com limão, fazer suco de limão, isso tudo pode dentro dessa dieta e vai fazer muito melhor para essa mulher do que ela comer muito carboidrato, que ela vai inflamar, ela vai aumentar a resistência insulínica, ela vai aumentar o depósito de gordura e vai ficar doente, vai desenvolver um diabetes, vai ter pressão alta. Então, o jejum é uma estratégia maravilhosa e pode sim ajudar essa mulher na menopausa a desinflamar e seguir com um estilo de vida melhor, ganhando massa muscular e perdendo gordura. Doutora, mas como monitorar meu corpo quando eu estou em jejum? Sede, secura na boca, dor de cabeça, isso tudo mostra que o seu corpo está desidratado e ele precisa de hidratação. Então, aumentar a hidratação vigorosa durante esse momento pode ser primordial no processo de jejum. Quem não deve fazer jejum? Hoje nós vemos uma massa de mulheres desenvolvendo doenças autoimunes. Então, é muito importante que essa mulher na doença autoimune, ela não faça esse processo de jejuar ou qualquer processo de detox sozinha, ela precisa de um acompanhamento. Então, pacientes que têm doenças crônicas, doenças renais, doenças autoimunes, a gente orienta que não faça jejum sozinho e que a gente possa estar acompanhando caso esse paciente de fato queira fazer o jejum. Mas fora isso, você não vai desmaiar porque ficou 4, 5, 6, 12 horas sem comer. Você tem muita gordura depositada que pode servir de energia e que não vai deixar você passar mal, você desmaiar. Então isso não acontece, isso é um mito. E as mulheres muitas vezes falam que estão passando mal porque estão algumas horas sem comer. Então, mito, você pode sim, mas você precisa estar adaptada e acompanhada por um profissional de saúde que saiba te orientar e fazer um jejum e um pós-jejum para você individualizado. O seu corpo, ele precisa de energia, ele não precisa de punição. Então, dietas restritivas, e muitas vezes com um jejum
mais acirrado, pode ser feito como estratégia no primeiro momento para essa mulher desinflamar, mas a longo prazo isso cria uma certa rigidez e essa mulher que já está passando por um período tão desafiador que é a menopausa, ela vai ficar ainda mais avessas às dietas. Então não precisa ser assim. Se adapte, faça aos poucos, tente. Se você ver que você não consegue mesmo, que você não gosta de fazer jejum, você pode conversar com o seu nutricionista, com a sua médica, nutróloga, para adequar o jejum, nem que seja de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas que você consiga se adaptar a essa prática. Não precisa ser penoso, pode ser sim suave, tranquilo e saudável. E você faz jejum intermitente? De quantas horas? Comente aqui, eu quero saber. E se para você está fazendo sentido esse conteúdo, curte, clica aqui no canal e me siga para muitas outras dicas sobre mulher na menopausa.